estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para... Galerinha linda, tudo bem com você? Que maravilha! Mais uma vez estou aqui para falar com você. Hoje o nosso conteúdo é continuando, América. Nós falamos sobre os aspectos gerais do continente americano, falamos um pouco sobre a América anglo-saxônica, falamos sobre a divisão América do Norte, América do Sul e América Central, e aqui eu trago esses dois mapas para fazer essa inferência, ou para fazer essa comparação aqui. O mapa 1 traz uma divisão geográfica que divide aí o continente americano nessas três regiões: América do Norte, América Central e América do Sul. E o mapa 2 traz aí a divisão América anglo-saxônica e América Latina. Como a gente já falou um pouco sobre a América anglo-saxônica, nós vamos falar hoje sobre a América Latina. E quando a gente vai falar dessa divisão nesse mapa 2, a gente traz aí características, ou a gente vai entender os critérios de divisão feita por cada uma dessas Américas. A América anglo-saxônica, por exemplo, é formada unicamente pelos Estados Unidos e Canadá. São os países altamente desenvolvidos, são os países que também têm origem do descobrimento por países que não falavam ou que não derivam da língua latina. Ao contrário dos países da América Latina, que foram descobertos, entre aspas, foram colonizados, na verdade, por países com idioma de origem latina. O Brasil, por exemplo, é um deles. Então, a gente vai observando aqui as características, os critérios e quais os países compõem essa América Latina. A gente dá para perceber melhor, o México, essa parte amarelo, ferrugem, essa cor, esses outros países da América Central e América do Sul e Brasil. Todos esses países compõem a América Latina. E vamos entender o porquê, ou por que nós falamos no continente americano e o subdesenvolvimento. Bom, eu disse a vocês que os países da América anglo-saxônica são principalmente os países que compõem os países desenvolvidos. Aliás, que a América do Norte, na América anglo-saxônica, é só Estados Unidos e Canadá, Os dois países que compõem a América anglo-saxônica, e também os dois altamente desenvolvidos. Nós estamos falando de economia e tecnologia, desenvolvidas. E então a gente vai tentar entender. Eu vou querer que você me responda, coloque aí nos comentários se você entende, essa diferença de desenvolvido e subdesenvolvidos. E aí a gente vai dizer que o subdesenvolvimento está relacionado com os países de economia menos desenvolvidas, e isso também está relacionado com o social. Como a população, como vive a população, quais as condições dessa população. Vive em condições de pobreza? Como é o grau de
desigualdade entre os países, né? Então a gente precisa entender que países desenvolvidos são os que possuem uma tecnologia bem desenvolvida, possuem uma economia elevada e, consequentemente, tem um IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, alto, né? Elevado também. E os países subdesenvolvidos estão na condição de pobreza, né? A população, existe uma diferença muito grande, uma distância muito grande entre os povos que possuem riquezas e a grande população que possui muita pobreza. Existe uma desigualdade muito grande. E aí esse termo subdesenvolvido surgiu, substituindo, na verdade, aquelas expressões de primeiro, segundo e terceiro mundo. Terceiro mundo, hoje, corresponde aos subdesenvolvidos. Quanto à origem do termo subdesenvolvidos, não se tem um consenso, mas os autores acreditam que o termo surgiu ou advém da exploração, né, da época colonial, onde as metrópoles exploravam, né, as riquezas de suas colônias. O Brasil, durante alguns anos, foi fornecedor de matéria-prima, de ouro e de riquezas para Portugal. Assim também como outros territórios da América, assim como alguma parte da África, da Oceania, até da Ásia, né? A Índia, no caso, também foi fornecedores, né, de riquezas para os países ditos desenvolvidos. E esse desenvolvimento aí está relacionado com a tecnologia e o desenvolvimento econômico. Agora, quais os critérios que determinam se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido? Bom, aí a gente vai buscar nas condições sociais, né? A gente vai procurar entender o nível de tecnologia, de escolaridade, o índice de desenvolvimento humano, se existe uma dependência econômica ou se existe um elevado grau de desenvolvimento. Os países desenvolvidos, eles possuem uma tecnologia bem avançada, uma economia elevada, os índices de pobreza são mais reduzidos e a escolaridade é alta. A desigualdade existe em todos os países do mundo, porém, os países subdesenvolvidos, a desigualdade é muito grande. E existe ainda a questão da dívida externa. O que é essa dívida externa? Aí eu vou pedir para você colocar aí nos comentários como é que você entende essa questão da dívida. Os países subdesenvolvidos tomam dinheiro emprestado, recursos, né, dos países desenvolvidos, e o fato de existir ou gerar juros, muitas vezes juros sobre juro, acaba criando uma situação de dificuldade de acerto dessas dívidas, né? Outra questão bastante relevante também nesse sentido é a balança comercial. Uma vez que a balança comercial está referindo às compras e às vendas de um país. Quando o país compra mais do que vende, então ele vai ter uma balança negativa. Quando ele vende mais do que compra, então vai ser positivo. E geralmente os países subdesenvolvidos têm uma balança comercial desfavorável ou negativa, né? Porque ele está comprando, ou nem seja porque compra mais do que vende, mas o volume, o valor
corresponde a maior. Por exemplo, quando o país vende um produto de matéria-prima que tem um valor econômico mais barato e compra um produto tecnológico, é claro que o produto tecnológico tem um custo muito mais, tem um valor muito mais caro. Então, o país que comprou a tecnologia, ele vai ficar devendo, ou então ele vai pagar a mais. Isso significa um desajuste na sua balança comercial. Ficou claro? Eu peço para você, mais uma vez, colocar aí nos comentários se isso ficou claro, se você tem alguma dúvida, se eu preciso explicar melhor. Deixa o seu questionamento e vamos nos falando. O Brasil, por exemplo, ele tem uma renda, uma tecnologia um pouco desenvolvida. Nos últimos anos ele conseguiu desenvolver bastante a tecnologia, mas a gente percebe também a entrada de muitas empresas estrangeiras no nosso país. São multitransnacionais que se instalaram em nosso país e daqui ele retira baixos salários para os nossos trabalhadores, e ainda retira matéria-prima com custo baixo. Então isso gera grandes lucros, o que acumula riquezas, para os países onde essas multinacionais têm as suas sedes. O que acontece é levada de dinheiro ou de riquezas dos países subdesenvolvidos, do caso do nosso país, para outros países. O lucro não fica com o país onde está a multinacional, o lucro vai para o país de origem. Aí uma outra questão é países subdesenvolvidos e país emergente. A gente pode falar países subdesenvolvidos, olha só, país desenvolvidos e país emergente. Existe uma separação entre países emergentes e países subdesenvolvidos? Essa é a pergunta. Mas eu já vou esclarecendo que não existe essa separação. Embora os países emergentes, eles conseguiram desenvolver tecnologia, eles conseguiram um crescimento econômico considerável, mas existem alguns fatores que ainda o prendem no sistema de subdesenvolvimento. O Brasil, por exemplo, a China, o que prendem eles nessa situação de subdesenvolvidos, apesar das economias tiverem melhorado, é a questão da desigualdade, é a questão do desenvolvimento apenas econômico. A sua população não desenvolveu. Isso gera, na verdade, condições desfavoráveis ou desiguais para os países desenvolvidos. Para que um país seja desenvolvido, ele precisa desenvolver também a sua população, as condições socioeconômicas da população.